Então, como é que é um gráfico de uma função aqui, né? O gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados x e y, como a gente viu anteriormente, que tenham x pertencente ao domínio da função, tá? E y sendo f de x. Bem simples. O reconhecimento do gráfico de uma função. Para saber se um gráfico representa uma função, é preciso verificar cada elemento do domínio existente, apenas um único correspondente no contradomínio. Geometricamente significa que qualquer reta perpendicular ao eixo zero de x aqui interceptar o gráfico em um único ponto. Bom, vamos ver aqui. Ó. Existem vários tipos de funções. Né? Cada tipo de função ela vai corresponder a um gráfico específico. Então, nós vamos estudar gráficos daqui para frente. Nós vamos estudar funções. Então, o nosso objetivo dentro do cálculo é a gente observar como é que se dá esse comportamento desses gráficos, como que se dá a área desses gráficos e de que maneira a gente pode calcular isso daqui. Então é importante a gente rever esse conceito de função agora, para a gente poder entender depois mais para frente como é que funciona isso aqui dentro do cálculo, tá bom? Então vamos lá. O nosso domínio está aqui, o eixo x. Né? E quem é a nossa imagem? Lembra que a gente estava falando de domínio, imagem, contra domínio? Pois é, então nós vamos falar aqui de domínio e imagem. Então, domínio é o eixo x. Está aqui, ó, eixo x. Tudo bem? E quem é a nossa imagem? A nossa imagem é o que vai acontecer com y, ou também conhecido como f de x, a nossa função. Então, x, ele vai estar aqui, e o que acontecer com os valores de x? Vai responder em y, tá? É isso que vai acontecer aqui com a gente, tá? Que a gente vai poder observar bem direitinho como é que isso aqui vai acontecer. Então, função crescente e decrescente, eu falei alguma coisa, mas vamos lá observando, né? Então, às vezes as pessoas colocam algumas reportagens, né, falando algum conceito de matemática, algum conceito de função, mas é bom a gente ficar bem observando a respeito disso daí, tá? Às vezes as pessoas nem entendem muito a respeito disso. Por exemplo, o número de católicos no Brasil diminui enquanto que o número de evangélicos aumenta. Dólar fecha em queda após 4 altas seguidas. Mercado prevê menor inflação. Queda maior do PIB e nova baixa de juros. Então vamos pensar um pouquinho. Tá? Pensando. Vamos lá. A função aqui. Nós temos aqui uma função y igual a f de x. Ela é crescente. Olha só. Vamos observar aqui. Ela é crescente para todo x, olha só, menor ou igual a 1. E esse x, aliás, esse x ele é maior ou igual a 1. E esse x ele é menor que 3. Ó, menor que 3. Ela será decrescente para, no caso aqui, ó, de x maior ou igual a 3. E o x vai ter que ser menor que 4. E é constante para x maior ou igual a 4. X maior ou igual a 4 na letra A, ela está constante? Ó, x maior ou igual a 4 está constante? Está constante. Olha aqui na B, x maior ou igual a 4 está constante? Está constante. E olha aqui no exemplo C, aqui, ó. X aqui está constante? Maior que 4? Não, ó, está decaindo. Então isso aqui está fora. Na letra D, x ó, constante. Na letra E, x constante também. Então, ó, por eliminação aqui, olhando para esse quesito aqui, simplesmente que o x tem que ser maior ou igual a 4, a gente já pode eliminar o C. O C não é a resposta que nós estamos procurando. Tá? Então, vamos lá. Ela é crescente. Tá? Ó, ela é crescente. Tudo bem? Para x maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1 aqui está crescente? Não, né? Está decrescente. E aqui está crescente? Não. E aqui está crescente? Opa, está crescente, mas a C já estava fora. E aqui está crescente? Está crescente. Opa, então tá bom. Então essas duas aqui está crescente. X maior ou igual a 1. Né? Ó, x maior ou igual a 1 está crescente, está crescente. E está constante para 4? Está constante quando é maior que 4. Está constante para maior que 4. Então vamos observar aqui, ó, esse outro critério aqui, ó, decrescente para x maior ou igual a 3. Decrescente. E aqui como é que está? Está crescente. Aqui está como? Decrescente. Então provavelmente a nossa única opção vai ser a letra E. É a opção correta.
Então vamos observar um outro gráfico aqui. Vamos interpretar esse gráfico daqui, essa função aqui, tá bom? Interpreta ali comigo. Então nós temos um intervalo ali, menos 5 e 6. Olha só, de menos 5 negativo até 6 positivo. Olha como é que está esse gráfico aqui. Ó. Estão observando esse gráfico? Vamos tentar entender aqui. Essa função é decrescente em. Aonde que essa função é decrescente? Olha só, observa aqui. Ela é decrescente aqui ó, de 5 até 6? Opa, ela é decrescente de 5 até 6. Será que simplesmente olhando esse detalhe aqui já consigo resolver essa função? E vocês aí? Pensa aí um pouquinho. Opa, já apareceu aqui a nossa resposta, né? Então essa função ela é decrescente em quais casos? De 3 até 0, de 3 até 0, e união com 5 até 6. Viu? É muito simples a gente trabalhar com função. A gente tem que observar os detalhes e aí a gente já consegue ir entendendo como é que isso aqui funciona. Uma aplicação na física, né? Um rapaz desafia seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai permite que o filho comece 30 metros à sua frente. O gráfico aqui é bem simplificado. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Ó. Então, o pai permite que o rapaz saia de 30 metros. Ó. Ele iniciou aqui, iniciou aqui o tempo dele, ó, com 30 metros na frente. Tá? E aí, o objetivo deles é chegar até os 100 metros. Tá? É chegar aqui nos 100 metros. O objetivo deles é chegar aqui nos 100 metros. Olha aqui, ó, 100 metros. Tá? Então, aqui o rapaz saiu 30 metros na frente. E o pai saiu do ponto inicial. Agora a pergunta, vamos lá. Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida? E qual foi a diferença de tempo? Todos os dois chegaram a 100 metros? Todos os dois chegaram a 100 metros. Quem chegou primeiro aos 100 metros? Vamos observar aqui ó, o tempo. Ó. Olha o tempo aqui. Opa, vamos ver. Olha ali. Ó. Tá vendo? O pai saiu do ponto inicial. Então, quem chegou primeiro aos 100 metros? Foi o pai. O filho chegou quantos segundos depois? É possível a gente olhar ali. Ó, né? Então, o pai ganhou a corrida, pois ele chegou aos 100 metros em 14 segundos. E o filho em 17 segundos. 15, 16, 17 segundos. A diferença de tempo entre eles foi de 1, 2, 3 segundos. 1, 2, 3 segundos. Tá vendo só? A que distância do início o pai alcançou o filho? A que distância do início o pai alcançou o filho? Observem aquilo ali que eu estou destacando. Ó. Olha ali. Ó. Então o pai saiu aqui e o filho saiu 30 metros na frente. Olha aqui, ó, a que distância foi? Aproximadamente 10 metros, é isso mesmo? Né? Aliás, desculpa, aproximadamente 70 metros. Em torno de 10 segundos depois, olha aqui, ó. Tá vendo só? Aliás, em que momento do início da corrida ocorreu a ultrapassagem? Cerca de 10 segundos, como eu acabei de falar agora há pouco. Então é só a gente observar o gráfico que a gente consegue também determinar algumas respostas para algumas coisas bem simples da nossa vida. Tá? Bom, característica importante de uma função afim, essa que tem o gráfico em formato de reta. O conjunto domínio, né, como que é? O domínio da função afim é o conjunto dos números reais. Tá? O conjunto imagem dessa função, né, o conjunto da imagem dessa função é o conjunto dos números reais também. Por isso que a gente diz que função de R em R. O coeficiente angular é A e o coeficiente linear é B. Tá? A função afim ela é crescente quando o A for maior do que zero e decrescente quando o A for menor do que zero. Vamos lá, nós temos esse exemplo aqui. Ó. Para essa função, 2x mais 4. Qual é o coeficiente angular? É o A. Quanto que vale o A? Olha aqui, ó, o A vale 2. Coeficiente linear é o B. Quanto que vale o B? O B vale 4. E esse A ele é positivo ou ele é negativo? Ele é positivo. Então é uma função crescente. Nem precisa ter o gráfico. Eu olhando para a característica da função, aqui, observando os elementos A, observando o elemento B, eu já consigo determinar isso daqui. E em que ponto ele vai passar pelo eixo Y? Em que ponto isso aqui vai passar pelo eixo Y? Né?
Então, olha só, é só observar aqui qual é o valor de b. Tudo isso já é possível de responder simplesmente olhando para a função, sem fazer o gráfico, tá bom? No exemplo 2 aqui, ó, para essa função, menos 3x mais 1. O coeficiente angular é igual a menos 3, o coeficiente linear é igual a 1, né? Como o a, nesse caso aqui, ele é menor do que zero, ó, tá vendo? O a é menos 3, ele é negativo, ele é menor do que zero, a função ela é decrescente em R. Lembra daquele negócio que eu tinha falado anteriormente, a respeito falando do zero da função? Às vezes algumas pessoas poderiam ter ficado com alguma dúvida, né? Mas então nosso objetivo aqui é esclarecer. Raiz ou zero de uma função afim. O valor de x para o qual f de x, né, é igual a mais b se anula, quando ele vai ser igual a zero, né? Ou seja, f de x é igual a zero, denominada como zero da função. Por exemplo, o zero dessa função afim aqui, ó, 2x menos 10. Por que eu sei que é 5? Simplesmente eu faço isso aqui, eu pego 2x menos 10 igualo a zero. Olha lá, ó, é uma equação. Vocês já fizeram isso muitas vezes. Para eu saber qual é a raiz ou o zero da função, basta simplesmente eu pegar essa função aqui e igualar a zero. 2x menos 10 é igual a zero. 2x é igual a 10. X vai ser igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Vamos rever aqui um pouquinho de algumas coisas. Definição. Uma função de R em R chama-se função afim quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x é igual a ax mais b para todo x pertencente aos reais. Então vamos olhar esse exemplo aqui. Ó. F de x é igual a 2x mais 1. A é igual a 2, b é igual a 1. Nesse outro exemplo aqui, ó, menos x mais 3. Quanto que vale o a? Menos 1. E o b? Ele vai valer 3. E nesse exemplo aqui, eu tenho b? Não, só tenho a, que é o valor aqui que vai acompanhar a incógnita x. Então vamos lá. Então eu tenho aqui 4x, o a vai valer 4 e o b vale 0.